Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos à segunda temporada do Depois da Sessão, que é um programa aqui do Cinemascope TV, onde eu, Thaís Lourenço, e eu, Bruno Tavares, discutimos aspectos do cinema mundial. Então, nessa temporada, a gente resolveu sair um pouco do eixo hollywoodiano, do eixo estadunidense, e andar um pouquinho pelas produções pelo mundo. Então, vocês vão ver cada episódio um país diferente, a gente deu uma mudada na nossa dinâmica, e aí, assim, a gente acha que a gente vai contar outras histórias, outras vivências, partindo de outros olhares, de outros países, de outras culturas para falar sobre cinema. Nosso foco hoje vai ser sobre o cinema espanhol, então a gente vai contar um pouquinho sobre esses gêneros que estão rolando por lá, principalmente sobre o thriller, sobre o cinema espanhol contemporâneo, mais especificamente nesse gênero que é o thriller de suspense. Exato. Ano passado, Thaís e eu ficamos super felizes, né, com o retorno que a gente teve, assim, depois da sessão. Foi uma ideia que super deu certo e a gente continua fazendo aqui esse programa justamente pelo retorno positivo que a gente teve de vocês. Como a gente sempre falou muito, na temporada passada a gente procura fugir dessa narrativa única, dessa narrativa aí que tem como centro o cinema norte-americano. E agora a gente vai falar sobre cinemas de diversos aí lugares do mundo. E, como a Thaís falou, a gente vai começar falando do cinema espanhol, desse suspense pelo qual o cinema espanhol ficou tão conhecido, principalmente aí por produções recentes divulgadas na Netflix. E nesse vídeo a gente vai mostrar que, na verdade, o gosto dos espanhóis pelo suspense é bem mais antigo aí do que essas produções recentes que foram adicionadas na Netflix. Nós vamos falar principalmente sobre dois diretores, o Jaume Balagueró, que é responsável pela franquia REC e também assina vários títulos de suspense, e, surpresa, um diretor iraniano que fez um grande sucesso com um filme que ele gravou em língua espanhola, que é o Asghar Farhadi. Ele achou esse espaço para trabalhar o suspense na Península Ibérica, ali na cultura espanhola, e deu muito certo, é o que a gente vai ver aqui. Mas para começar tudo isso, a gente vai explicar de onde surgiu esse gosto dos espanhóis pelo cinema de thriller, pelo suspense, por essas tramas que deixam a gente assim na ponta da cadeira. Vamos lá. A Espanha é vizinha de dois grandes expoentes do cinema mundial, a França e a Itália. Apesar dessa proximidade, a sétima arte espanhola não é uma mera cópia destes países. Pelo contrário, possui uma reconhecida originalidade e tradição artística. Ao longo dos anos, a Península Ibérica foi berço para grandes criadores como Segundo Chomón, Luis Buñuel, Salvador Dalí, Juan Antonio Bardem, Pedro Almodóvar, Juan Antonio Bayona, Jaume Balagueró, entre tantos outros. Se analisarmos a filmografia destes cineastas, é possível perceber o gosto particular de cada um deles por gêneros ou movimentos específicos, desde o surrealismo, passando pela comédia satírica, o melodrama e chegando no suspense, no thriller e no horror. Segundo o teórico Rick Altman, pensar em gêneros no cinema depende diretamente da identidade e do objetivo de quem os usa e avalia. Falando da posição de público, o gênero nos auxilia a saber o que esperar daquele filme, quais convenções narrativas a gente vai encontrar ali e quais poderão ser quebradas, gerando em nós o sentimento de surpresa. Entre os diversos gêneros, o thriller é um dos mais fáceis de identificar no cinema espanhol, porém um dos mais difíceis de definir. Isso porque seus contornos são um tanto difusos. O thriller existe em parceria com outras categorias, como a aventura, o romance, o melodrama, o horror, os filmes de gangster e de detetive. Segundo o autor Martin Rubin, o thriller pode ser considerado um metagênero, que abriga vários outros debaixo do seu amplo guarda-chuva. Se pensarmos no sentido literal do termo, thriller deriva do verbo inglês thrill, que significa emocionar, excitar. Dessa forma, o thriller tem como objetivo engajar o espectador física e psicologicamente, utilizando-se para isso de técnicas cinematográficas que constituem as convenções do gênero. O thriller também pode ser entendido como um veículo ideológico, através do qual é possível observar práticas comportamentais e formações sociais. A história do thriller no cinema espanhol começa nos anos 50, com o nascimento do assim chamado gênero policíaco. Estes filmes utilizavam um desenho de som que reverberava fortemente na história e funcionava como um sinal pulsante do desequilíbrio psicológico do protagonista. Nesses primeiros thrillers espanhóis, os criminosos eram invariavelmente punidos, e a estética bebia bastante do repertório noir, com uma ênfase na iluminação de persianas para criar um efeito de ambientes claustrofóbicos, além do uso extensivo do contraste entre luz e sombras e os ângulos de câmera oblíquos.
Já nos anos 1960, o thriller espanhol evoluiu em 3 direções: a hibridização progressiva com outros gêneros e movimentos cinematográficos, como a comédia satírica e a nouvelle vague francesa, o uso cada vez maior de locações fora de estúdios e a representação explícita da violência, junto com um ponto de vista que privilegiava os criminosos e não os agentes da lei. Se no período da ditadura franquista o thriller precisava de justificativas para não ser censurado, com a morte de Franco em 75, críticos e fãs puderam reconhecer abertamente a importância do gênero sem pedir desculpas por sua existência. Essa fase de transição e abertura cultural marcou o nascimento de um cinema social que uniu o thriller com os filmes de ação e realidades não abordadas anteriormente, como o abuso de drogas e a delinquência juvenil. Os filmes dessa época foram marcados por uma constante tensão entre a vontade de criar produtos cinematográficos que funcionassem internacionalmente e o compromisso com temas sociais específicos da realidade espanhola. Dentro desse tema, é impossível falar de thriller e suspense sem comentar a contribuição de Pedro Almodóvar. Com sensibilidade, o cineasta renovou a forma de trabalhar ícones e lugares comuns da cultura espanhola por meio da mistura de gêneros e apropriação de uma variedade de tradições cinematográficas de Hollywood, desde o melodrama, passando pelo screwball comedy, as soap operas, entre outras referências. Embora mais reconhecido na carreira de Almodóvar, esse processo de hibridização do thriller com outros contextos fílmicos tornou-se intrínseco à maneira com que os espanhóis fazem cinema nos últimos anos. Seguindo essa tendência, a produção dos anos 90 é marcada por uma combinação pós-moderna de convenções de gênero de Hollywood, o thriller, o sci-fi, a comédia sofisticada, etc., com as tradicionais representações espanholas, como o esperpento, que é a estética do grotesco distorcido, e o costumbrismo, representação gentilmente humorística de costumes populares, além do drama social. Ainda que essa estratégia rejeite a ideia de cinema autoral, tão defendida pela geração anterior de cineastas, ela garante uma visibilidade do cinema como indústria, assim como o engajamento do público. Quanto aos thrillers, estes seguem a tendência de códigos genéricos e temáticas transnacionais. Se no passado o thriller espanhol era um veículo para a crítica político-social, hoje os filmes desse gênero acabam cedendo aos modelos consagrados das narrativas universais. Um dos expoentes do thriller espanhol que flerta com o horror é o cineasta e roteirista Jaume Balagueró. Nascido no dia 2 de novembro de 1968 na Catalunha, Jaume é graduado em Ciências da Comunicação, cursou cinema no Centro de Estudos Cinematográficos da Catalunha e trabalhou como jornalista em uma rádio antes de fazer seus filmes. Jaume começou a carreira com 2 curtas premiados, Alicia, de 1994, e Dias Sem Luz, de 1996. Seu primeiro longa, chamado Aceita, foi ao ar em 1999, mas o reconhecimento internacional veio mesmo com o lançamento de REC, em 2007, co-dirigido com Paco Plaza. Na trama, um repórter e seu cinegrafista acompanham a rotina de um grupo de bombeiros quando eles recebem uma chamada de emergência para prestar primeiros socorros em um prédio. Ao entrarem ali, a equipe inteira fica em quarentena, quando percebe que foi exposta ao surto de uma doença que transforma humanos em canibais. O filme foi premiado em diversos festivais da Europa, como o Festival de Filmes Fantásticos de Amsterdã, o Goya Awards e o Festival Internacional de Filmes de Fantasia de Bruxelas. Com o estilo de found footage, o thriller fez grande sucesso, deu origem a uma franquia e inspirou um remake norte-americano batizado de Quarentena, em 2008. Jaume continua apostando no cinema de gênero e, além da franquia REC, ele assina os longas Enquanto Você Dorme, Musa e Way Down. Enquanto Você Dorme, filme de 2011, é focado na vida de César, o porteiro de um prédio que adora atormentar os residentes sob a fachada de bom moço. Seu mais novo alvo é Clara, a moradora do apartamento 5B, sem sabermos ao certo se César possui algum transtorno mental ou é um perseguidor sádico. Vamos acompanhando como, aos poucos, ele tira a alegria de viver dos moradores. Diferente de outros longas do diretor, Enquanto Você Dorme possui sustos brandos e se mostra mais empenhado em construir uma atmosfera de voyeurismo e tensão, com pitadas de suspense e humor ácido. Tudo isso é calibrado por uma fotografia com forte contraste entre luz e sombras e a ambientação do prédio, onde abundam as referências à Art Nouveau. Balagueró segue a cartilha dos thrillers espanhóis ao usar uma ou duas referências norte-americanas, em especial do cinema de Alfred Hitchcock. O protagonista, César, parece ser um primo distante do atormentado Norman Bates, como bem definiu a crítica do The Hollywood Reporter. Acrescente a isso a cena no banheiro e a relação do concierge com sua mãe, e temos uma narrativa de causar arrepios, assim como em Psicose. Já a obsessão por Clara ressoa em questões abordadas por Almodóvar em Fale com Ela.
Podemos ainda ressaltar o bom trabalho de Luís Tosar, que dá vida a um César de perturbadora sutileza, que ora tortura Claras escondidas, ora conta seus feitos doentios para sua mãe, internado no hospital. Inclusive, fica aqui a dúvida: será que ele também não é responsável pela situação da própria mãe? Essa é apenas uma das perguntas que rondam a narrativa. Por que César faz o que faz? Quais são suas motivações? Não temos respostas diretas a essas questões, o que torna as relações de causa e efeito do roteiro frágeis e até um tanto irreais. Contudo, o texto de Balangueró ganha força em cenas bem construídas, onde acabamos divididos entre torcer pelo maníaco César e desejar que ele seja pego e pague por seus crimes. Asghar Farhadi é um diretor iraniano nascido no dia 7 de maio de 1972. Seu interesse pelo cinema vem desde quando era criança e, com apenas 14 anos, começou a fazer parte da Sociedade de Cinema Juvenil Iraniana de Esfahan, onde criou alguns curtas-metragens. É formado em teatro pela Universidade de Teherã e mestre em direção de palco pela Universidade Tarbiat Modares, também em Teherã. Ainda quando era estudante, fez 6 curtas e 2 séries de TV, para a National Broadcasting Corporation. Em 2003, dirigiu seu primeiro longa-metragem, Dancing in the Dust, e em seguida, no ano de 2004, dirigiu Beautiful City. Em 2009, seu filme A Procura de Eli lhe rendeu o Urso de Prata do Festival de Berlim do mesmo ano, como melhor diretor. E com a obra A Separação, de 2011, ganhou o prêmio do Urso de Ouro de Berlim como melhor filme e venceu a categoria de melhor filme estrangeiro no Oscar, consagrando-se como o primeiro iraniano a ganhar uma categoria na premiação da Academia. O Apartamento, de 2016, lhe rendeu o segundo Oscar de melhor filme estrangeiro, mas decidiu não comparecer à premiação como protesto pelo decreto assinado pelo então presidente Donald Trump, em que iranianos estavam proibidos de viajar aos Estados Unidos. Todos já sabem, de 2018, é a primeira obra do diretor iraniano Asghar Farhadi falada em língua espanhola, que possui como produtor ninguém mais, ninguém menos do que Pedro Almodóvar, em um elenco que conta com Penélope Cruz, Ricardo Darín e Javier Bardem. O início do filme já dá o tom do que virá pela frente. Personagens que se reúnem para comemorar um casamento na família começam a ter comportamentos um tanto misteriosos, que, somados ao efeito desorientador da montagem, potencializa o gênero do thriller de Asghar. Em dado momento, um dos personagens desaparece em um apagão durante a festa, e esse fato desenrola uma investigação repleta de suspense e de jogos de adivinhação, já que todos os personagens são suspeitos. Diferente do que esperamos de um thriller ou suspense, quando Farhadi começa a desvelar as informações, a preocupação é direcionada muito mais ao impacto que elas têm na subjetividade de suas personagens do que a nós, o público ansioso para entender o que aconteceu. O diretor consegue, apesar do gênero de thriller, manter uma certa paciência, construindo uma narrativa focada em criar personagens com profundidade e passados complexos. Com um ritmo brando, mantido mesmo após essas escolhas narrativas, temos espaço para refletir junto com os personagens. Essas escolhas transcendem o que seria o final do filme, que, ao contrário de ser definitivo ou catártico, volta a olhar a vida real e acaba nela, se é que acaba. Com ritmo único e escolhas narrativas fora do óbvio dentro desse gênero, Farhadi constrói um filme diferente de outros thrillers, que costumam criar uma atmosfera de tensão ascendente para no final explodir com as revelações ao público, criando um final ora duvidosamente otimista, ora cruel. Farhadi extrapola os limites postos a uma película e, com equilíbrio próprio de condução de narrativa, indica que as histórias que criou não estão restritas ao passado dos personagens, mas também extrapolam o futuro. E não é assim que a vida real é construída? Uma série de escolhas mal feitas, desilusões e crises a serem resolvidas? Portanto, nada mais aterrorizante que um filme parecido com a vida real. O thriller de suspense já é um velho conhecido dos cinéfilos pelo mundo afora, e não é um privilégio norte-americano usar a gama de oportunidades que ele proporciona. Os diretores espanhóis souberam e sabem utilizar magistralmente as características deste tipo de cinema para extrapolar os limites do real e estudar um comportamento humano em situações extremas. Mesmo fora do eixo Hollywood, a Espanha se consolida como grande influenciadora do gênero. Afinal, um país que vê a história de seus cinemas consolidar com Luis Buñuel e Salvador Dalí não poderia se contentar com o reconhecimento apenas de Pedro Almodóvar e seus melodramas, não é mesmo? Plural, complexo, profundo ou atual, seja qual adjetivo você escolha para se referir à produção do país, uma coisa é sempre certa: o cinema espanhol não passa despercebido, mesmo que queira.
Bom, gente, isso é tudo por hoje. O que vocês acharam dessa nova abordagem, dessa nova ideia que a gente teve para 2021? Fala aqui nos comentários. A gente resolveu dar essa focada em temática por países e aí a gente começou o ano com o pé direito, falando da Espanha e desse gênero que eles curtem tanto, que é o gênero de thriller, né? A gente começou falando de cinema e falando logo de thriller. Então, alguns filmes que a gente não colocou aqui, mas que vocês podem gostar também, que estão bem nessa linha um pouco mais rocambolesca, um pouco mais dramática, tem o nosso queridinho Almodóvar com Má Educação. Tem também um filme chamado Perfeitos Desconhecidos, do Paolo Genovese, e um terceiro que tá na Netflix, até onde a gente pesquisou aqui, que chama Um Contratempo, que é do Oriol Paulo. Então, caso vocês tenham curiosidade em ver outras obras, em ler outras coisas sobre esse tipo de cinema que tá tão em voga na Espanha, não esqueçam de procurar aí pelos canais na internet, vejam esses filmes que a gente comentou mais a fundo, mas vejam outros também que saiam um pouco desse mainstream, né, de streaming, de Netflix, de Amazon Prime, todos esses. Então é importante que a gente conheça não só o gênero que deixou a Espanha muito famosa, esse Almodóvar escalafobético, assim, mas também como que tá a produção nesse gênero que ficou tão famoso por lá, como que eles constroem, como que a partir disso eles analisam o comportamento humano de uma forma tão magistral. Exato. O nosso objetivo com esse vídeo era justamente esse, assim. A gente falou bem pouquinho do Almodóvar porque a gente queria fugir do lugar comum, né, de falar do cinema espanhol e imediatamente associar ao cinema do Pedro Almodóvar. O cinema dele é incrível, a gente sabe que ele é um autor. No nosso site, no nosso Instagram, nós temos um especial falando sobre as principais características dos filmes do Almodóvar, mas a gente queria trazer para vocês esse olhar diferente, esse olhar de suspense, né, desses filmes de thriller feitos por outros realizadores. E se vocês quiserem continuar acompanhando o nosso trabalho, todos esses conteúdos que a gente vai produzindo, não só aqui no Depois da Sessão, mas também no Cinemascope, não se esqueçam de curtir, se inscrever aqui no nosso canal, curtirem esse vídeo, deixarem seus comentários, dizerem aí para onde vocês acham que a gente vai no próximo episódio Depois da Sessão. Se vocês quiserem ficar ligados também, receberem aí notícias diárias, dicas diárias sobre cinema, não se esqueçam de se inscreverem, participarem lá do nosso canal no Telegram. A gente está com uma programação bem bacana, todos os dias mandamos aí muitas informações, notícias, dicas do streaming. Todo dia você tem uma pílulazinha de conhecimento sobre cinema participando lá do nosso canal. Além de saber também em primeira mão de todas as ações que a gente vai fazendo. Eu acho que é isso, pessoal. Esperamos vocês no próximo episódio do Depois da Sessão. É isso, pessoal. Obrigada por acompanhar a gente em 2020 e 2021 que nos espere. Um beijo e até a próxima. Até mais. Quer ter acesso a conteúdos mais aprofundados sobre cinema? Então conheça a plataforma de cursos do Cinemascope. Nela, você encontra aulas imersivas sobre cinema nacional e internacional, ministradas por professores multidisciplinares. Os cursos são 100% online e podem ser feitos de onde você estiver. Os alunos também recebem e-books exclusivos e certificados digitais, além de participar de grupos de debate sobre a sétima arte. Faça parte dessa jornada de conhecimento com a gente. O link para saber mais está na descrição.